Vamos falar de PEC da anistia. Ai, meu Deus. PEC da anistia. O Senado aprovou, minha gente, nesta quinta-feira, a chamada PEC da anistia. A proposta determina que as siglas, legendas, os partidos, deverão reinvestir nas eleições seguintes as verbas que deixaram de ser pagas nas eleições anteriores para as candidaturas de pretos e pardos, as cotas raciais. Essa quantia deverá ser aplicada a partir do pleito de 2026. Essa PEC teve o apoio da maioria das bancadas do Congresso de A a Z, da esquerda à direita, governistas e oposição. E aí, Maíra, por que ninguém discordou dessa PEC da anistia? Direita e esquerda se uniram em prol da PEC da anistia. Qual a explicação para isso? Você sabe, Lívia, que eu tenho uma fala que eu costumo dizer nos lugares quando eu vou discutir direito eleitoral e participação feminina na política, que infelizmente o que une a direita e a esquerda é a misoginia e o machismo. A gente está no nosso melhor cenário de representatividade feminina no Congresso Nacional, com 18% de mulheres eleitas, sendo que nós somos a maior parte da população brasileira. Somos já a maior parte do eleitorado e temos uma legislação de cotas desde 1997 que ainda não é aplicada a contento, por algumas razões. E aí eu já chego na sua pergunta. Primeiro, porque, infelizmente, os partidos políticos ainda são ambientes hostis para as mulheres. A gente teve uma legislação muito recentemente aprovada, que é a Lei de Violência Política de Gênero. Eu falo que é uma lei nova para prática muito antiga. Não tem uma única mulher que se envereda para o caminho público e político que não tenha sofrido algum tipo de violência política. E os partidos, quando têm a obrigatoriedade de lançar essas mulheres na corrida eleitoral por força de lei, porque precisou de uma lei para que a gente tivesse, detalhe, cota de candidatura, a gente não está nem falando de reserva de cadeiras. Essas mulheres, elas não tinham o devido investimento nas suas campanhas e não tinham aparição, isso só muda em 2018. Então, todos os partidos, via de regra, não investem nas mulheres na política. A gente tem uma obrigatoriedade também de fundo partidário, de implantação de 5% do que os partidos recebem, que são bilhões que são dedicados aos partidos de fundo partidário. Eles não aplicam a cota mínima de 5% anualmente na inserção de mulheres na política e quando elas vão para a corrida eleitoral, os valores que vêm de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é dinheiro público e que tem a obrigatoriedade de aplicar nessas candidatas que a gente fala que são minorizadas, não minoritárias, os partidos acabam não aplicando. Qual que é o grande retrocesso? Eu lamento muito que essa PEC tenha sido aprovada, porque a gente vê de tempos em tempos, se eu não me engano, é a quarta ou quinta anistia. Eu já perdi as contas também. E aí, para valer a partir de 26, que você disse? 26? Essa valeria a partir das próximas até lá, provavelmente não vão investir, vamos ter mais uma anistia. Como aconteceu no passado, né? E essa questão, Laura, do fundo partidário que a Maíra levantou, tem um outro ponto também. Eles fazem as leis, eles descumprem as leis e eles querem usar o fundo partidário para pagar as multas pelo descumprimento das leis. É outra distorção, não? Exatamente. Exatamente. Acaba ficando na discussão de eles podem, né, estar ali ainda dentro do fundo, eles têm a liberalidade de usar este fundo da forma como eles quiserem. E eu concordo aqui, como mulher, né, eu acho um absurdo terem aprovado, mas vimos aqui algo que a polaridade que nós vivemos, né, o mundo vive, conseguiu se unir para essa aprovação. Então é importante, né, ficamos com, digamos aqui, um PT e um PL juntos, aprovando isso de uma forma, podemos dizer, tão rápida, né, que foi aprovada hoje, mas ainda ficamos com 30% da questão racial, 5% da feminina, e é um número muito, muito complicado e pensar que justamente isso, como isso será cumprido daqui para frente e quantas anistias ainda teremos que passar. É muito triste ver que, como disse a minha colega, não tem um número mais expressivo ainda das mulheres dentro da política, que seria muito necessário. Quero ouvir a Deise sobre isso, porque o correto numa sociedade justa é que a inserção das mulheres na política, nos partidos políticos, fosse algo natural e proporcional ao que elas representam na sociedade, que é o que a Maíra levantou para a gente. Mas com o passar dos anos a gente percebeu que pelo amor isso não vai acontecer. É preciso que haja uma legislação, mas aí cria-se uma legislação que impõe multas para esses partidos que não darem essas visibilidades necessárias para as mulheres. Mas não tem problema se você não cumprir. Depois a gente vai te anistiar. Você vai pagar multas em suaves prestações e nem é você que vai pagar. Você vai pegar o dinheiro do fundo partidário e você paga com esse dinheiro. Então tá tudo bem. É mais ou menos isso?
Lívia, eu lembro que a gente estava aqui no Linha de Frente discutindo essas pautas femininas e a gente estava comentando, acho que a Aninha estava também, no Senado Federal só foi ter banheiro feminino em 2016. Eu lembro desse dia que você falou. Eu estava aqui também. Eu não quis acreditar, mas é isso mesmo, então, né? 2016? 2016, sabe? Não, e pensar que nós precisamos ainda hoje de uma legislação que obrigue... Pelo amor, não vai, Laura. É vai ter que ser pela dor. Precisa obrigar que tenha uma porcentagem mínima. De candidatas, né? E tem um dado muito significativo, eu acho, em pleno 2024, que a gente tem mais de 900 cidades brasileiras sem nenhuma mulher na vereança. São 925 ou 27 cidades brasileiras que não tem uma única mulher no Poder Legislativo. Mais de 5 mil municípios, 900 é uma parcela significativa. Quase 20%. E se eu não me engano... Eu sou péssima em matemática, eu vou apostar em você. Se você disser, a gente acredita. Não, mas a Maíra tocou num ponto que eu acho fundamental aqui, que é o machismo existente dentro desses meios, né? Aí tem aquela coisa, já é um ambiente machista, já é um ambiente agressivo para a mulher se sobrepor. Todas nós aqui trabalhamos com política, né? A gente sabe como que é isso. Mas aí os partidos, parece que eles estão legislando somente em causa própria, né? A gente tem um monte de questão aqui para discutir nesse ano. Tem a reforma tributária, essa questão das emendas aí, que a gente vai discutir aqui ao longo do programa, né? O governo liberando, tem 5 bilhões de fundo partidário, tem mais emenda que é liberada antes de período eleitoral. Tudo isso deveria entrar em discussão. Eu nem vou falar de inquéritos que começaram em 2019 e ainda estão sendo julgados aí a revelia e ninguém tem coragem de fazer nada ou de falar nada. E aí, quando entra uma pauta que é sobre as mulheres, que é importante, o legislativo vai lá e coloca de lado, né? Eu acho que tem uma outra questão também, Maíra, que a gente tem que pensar, que é que quando a mulher ela consegue quebrar esses espaços masculinos, ela consegue chegar na política, os espaços que são destinados a elas são normalmente extensões da casa. Então, ou elas pegam aquelas comissões no Congresso Nacional que ninguém quer, que nenhum parlamentar quer, pega ali... Inexpressivas, que não tem poder, que não tem voz... ou elas pegam assuntos que são a extensão da casa. Então, tu não vê uma mulher num cargo, numa presidência da Câmara. Agora, quando a Soraya cogitou o nome dela para disputar a presidência do Senado, foi tido como piada. Então, o próprio parlamento se fecha e depois vai lá em período eleitoral e diz, não, pois não é bem assim. É por isso que tem que se acompanhar a política, né? Mas eu acho que essa questão da PEC da anistia, ela ainda toca em alguns pontos, assim, em primeiro lugar, ela dá imunidade tributária para os partidos políticos. Ela anula todas as sanções que já foram aplicadas. Imagina se a gente fosse fazer as leis para nós mesmas aqui. Então, isso é mais uma excrescência do Congresso que, de novo, está só preocupado com as suas sucessões, homens tentando colocar homens nas mesas da Câmara e do Congresso e fazer os seus sucessores agora durante o período eleitoral, né? Então, a gente está refém. Mais ou menos isso, Ana. Eu vou lá na Caixa Econômica Federal, quero fazer um financiamento de R$200 mil para comprar um apartamento. Se é que hoje a gente consegue comprar um apartamento. Aqui em São Paulo é certeza que não. Mas, enfim, em algumas cidades brasileiras a gente ainda consegue. Aí você paga 2 anos. No terceiro, olha, Caixa, eu não tenho condições de arcar. Vamos fazer o seguinte. Tá aqui um documento, uma lei que eu aprovei. Agora eu vou pagar tudo que eu deixei de pagar nos últimos meses em suaves prestações. E eu vou pegar um outro empréstimo aqui com vocês para pagar essa multa. Estou falando besteira ou é exatamente isso que está acontecendo? Não, é exatamente isso. E eu acho que todo mundo aqui no Brasil, ou pelo menos a expressiva maioria, fala muito sobre impunidade, né? A gente vê um movimento enorme para o endurecimento das penas, um movimento enorme para que se averigue, investigue ilícitos criminais, ilícitos administrativos. Fala-se muito sobre corrupção. E aí a gente chega num momento em que existe uma regra, existe a punição e na hora de cumprimento dessa punição simplesmente é feita uma nova regra que anula tudo aquilo. Então é um exemplo claro do que a gente está falando de impunidade. E o que é mais assustador é que isso vem do legislativo, que é quem deveria estar representando os interesses da sociedade, ou seja, os nossos. Eu, particularmente, não vejo como um interesse meu que multas sejam anuladas, porque se alguém descumprir uma regra, ela tem que pagar por isso. Eu também, se eu avanço no sinal vermelho, eu tenho que pagar minha multa de trânsito. Por que a pessoa
que descumpriu uma regra não vai ter que pagar aquela punição que é associada àquela regra que ela descumpriu. Isso gera, além de uma indignação, uma sensação de que, assim, você pode fazer qualquer coisa. Vou fazer mesmo, porque lá na frente vão me perdoar, ou não vão achar bens. Então, assim, trazer esse exemplo para o particular, para a nossa vida cotidiana, é a maior demonstração de que a gente está indo por um caminho perigosíssimo. Eu nem entrei aqui na discussão da presença feminina na política, eu acho que talvez esse seja um assunto para um programa inteiro. Mas é estarrecedor que a gente tenha a regra, a gente tenha o descumprimento e no momento de execução daquela sanção, daquela pena, a gente simplesmente edite uma regra que diga que eles não precisam mais pagar. Agora, Maíra, talvez não tenha relação direta ao que eu vou levantar aqui, mas quero te ouvir sobre isso. Lembrando que lá em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento privado de campanhas no contexto da Operação Lava Jato, de empresas que acabaram sendo investigadas e condenadas por corrupção, por envolvimento com partidos, com políticos já eleitos também. Talvez a retomada do financiamento privado poderia ajudar a começar a resolver esse problema, ou você não vê dessa forma? A gente tem ainda, exceto de doação de pessoa jurídica, a gente tem financiamento privado feito por pessoas físicas, né? Então, e você tem lá os limites da lei, então 10% do que a pessoa declarou no ano anterior para doar para determinada campanha, o candidato ou a candidata pode se autofinanciar em até 10% do teto de gasto para aquela eleição. Mas eu acho que essa medida é salutar, impedir, até para depois não ter nenhum tipo de relação, né, eventualmente no governo, com relação às empresas doadoras, enfim, uma questão, acho que até de maior transparência. Eu acho que a gente tem dinheiro público suficiente sendo investido nessas campanhas, tanto do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Basta que ele chegue a tempo, inclusive, nas candidaturas minorizadas. Porque o que a gente tem hoje, Lívia, via de regra, os partidos não investirem ou investirem com dinheiro chegando a 10 dias antes da eleição, uma semana antes da eleição, que você não consegue, de fato, aplicar aquele recurso na campanha e aí você tem que devolver para o Tesouro Nacional. Mas, até que chegue nessa doação, muitos e muitos não doam ou faziam uma espécie de doar para aquela candidatura feminina, mas, na realidade, ela financiava uma candidatura masculina. A gente viu isso com quantas candidaturas laranja, que hoje a gente chama de candidatura fictícia, né? Que é justamente a fraude à cota de gênero. O dinheiro passava, as mulheres não tinham voto, não tinham propaganda, mas o dinheiro passava pela conta delas, eventualmente para bancar material de um candidato homem. Eu acho que, se for devidamente aplicado, é um sistema mais democrático para que todos possam concorrer, até quem eventualmente não recebe doação particular, entendeu? O preço da democracia seria isso. Então, falta fiscalização, aí? Falta a consciência desses partidos aplicarem nas mulheres. É que para eles é como se fosse aquela regra que você não entende porque existe e eu vou fazer o possível para burlá-la. Enquanto os partidos... E, de novo, vejam que, curiosamente, é uma votação que uniu todos os lados no Congresso. A gente fala muito sobre... tem pessoas que acham que pautas relacionadas a minorias são automaticamente de esquerda. Esse é um caso que a gente vê que não, que está todo mundo querendo a mesma coisa, que é pagar menos multa. Então, assim, enquanto isso não estiver dentro de cada um dos parlamentares que está lá nos representando, teoricamente, vai continuar a acontecer. Porque é mais uma regra que eles vão dar um jeito de burlar. Exatamente o que está acontecendo aqui agora. É muito importante, até para fins assim, das próximas eleições, que a gente vá buscar entender como foi o voto de cada um nessa situação. Porque é realmente... Gente, basta trazer o exemplo para o particular. Se fosse você e a multa de trânsito, é muito claro. É gravíssimo. Não paga não para ver o que acontece. Pois é. Serasa tá aí. Tem duas frases, assim, toda vez que eu vejo esse tipo de pauta, tem duas frases que eu acho que exemplificam muito bem o Brasil. A primeira é do Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. E a segunda é do Ulisses Guimarães, né? Se esse Congresso está ruim, imagina o próximo. É isso, gente. Nós temos culpa nisso, né? Temos. Total. Temos. Nós temos culpa. Muita culpa. Eu até ia perguntar e vou devolver para você. O que nós, como cidadãos, podemos fazer? Talvez nada diretamente para impedir que PECs como essa sejam aprovadas.
mas a consciência política, o acompanhamento dos candidatos, procurar saber sobre planos de governo. A gente está com eleições acontecendo já, vai começar amanhã, né? A campanha oficial, amanhã é sexta-feira, amanhã dia 16. Hoje terminou o prazo para registro das candidaturas, vai terminar o prazo nesta quinta-feira. Nós não fazemos muito bem a nossa parte, né, Deise? Não fazemos, Lívia. E eu acho que hoje tem um problema que é muito maior, que são essas bolhas, onde cada um elege um líder supremo, um salvador da pátria, e não consegue raciocinar fora disso. Assim, a gente tem que lembrar que essas bolhas, elas são criadas justamente para que alguns personagens e alguns elementos usem essas bolhas com viés de confirmação. Então, eu falo para esses eleitores que veem em mim um grande personagem, um salvador da pátria, e eu vou atrás do viés de confirmação. Eu falo o que eles querem ouvir. Então, assim, você idolatrar político, não ir atrás de informação, não ir atrás de plano eleitoral, ficar só nessa questão das redes sociais, de acreditar em salvador da pátria, isso acaba prejudicando e muito. Eu acho que tem uma coisa na política brasileira, para mim um dos piores fatores da política brasileira é a tal da emenda da reeleição. Para mim isso daí é a maior praga da política brasileira. Eu falo essa frase assim, eu sei que foge um pouco da formalidade aqui do debate, mas políticos e fraudas têm que ser trocados de tempos em tempos e pelos mesmos motivos. Sabe? Então, enquanto a gente fica reelegendo e promovendo políticos que deveriam trabalhar a nosso favor para salvador da pátria, não vai ter saída. O Congresso Nacional, na última eleição, teve uma renovação de 68%. Aí alguns analistas falam, 68% dá um direcionamento de que o Brasil está indo no caminho certo. Não está. Porque quando tu vai olhar esses números, 68% são os filhos, os netos, os sobrinhos. Então, tem que ter renovação política, tem que ter reforma política e as pessoas têm que se interessar para além das suas bolhas. Né? Tem uma... Posso? Claro, fica à vontade, Maíra. Tem uma frase, desde que eu não estou me recordando a autoria, mas vai muito com relação ao que você fala, que quem fala que não gosta de política é governado por quem gosta. E é isso, a gente precisa parar de criminalizar a política. Claro que cada pessoa que fizer algo errado tem que ser responsabilizado e punido, mas a gente tem que tirar esse estigma que todos os políticos são bandidos. Justamente porque esse discurso, ele vai privilegiar quem está no poder e que é eleito e reeleito há muito tempo. A gente está falando de reeleição para o executivo, que a gente tem a possibilidade de mais um mandato, que veio aí na era FHC, Fernando Henrique Cardoso, mas a gente tem pessoas no legislativo que estão há 40 anos. Exato. Existe um dado que é também alarmante, eu acho, que quando a gente vai falar de participação feminina na política, a gente tem índices que demonstram quantas mulheres estão nessas cadeiras, mas muitas também são eleitas com capital hereditário masculino e acabam defendendo pautas que privilegiam os homens. Então, é uma discussão muito profunda assim, que a gente precisa fazer enquanto sociedade para que as pessoas se envolvam. Tudo é política. Desde a dona de casa, que ali lidera o seu lar e cuida da sua família, enfim, até empresariado, até profissionais, até movimentos sociais, tudo é política. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas vão atrás dos seus planos de governo. Nós temos 33 partidos no Brasil. Quantas ideologias, de fato, nós temos? Sabe? Então, que vão atrás dos planos de governo, se envolvam agora nas eleições municipais. E eu chamo a atenção que a vida ela acontece no município. É aqui que a gente tem segurança, educação, saúde. Então, sim, aproveitem a oportunidade de se envolver nas eleições esse ano. E bom ponto, porque é a oportunidade de nós nos aprofundarmos em pautas locais, Laura, mas no fim das contas, a nacionalização das eleições municipais ela é muito presente, ainda mais quando a gente vem para São Paulo, a gente vai para o Rio, para grandes capitais brasileiras, né? É a chance de se falar de pautas locais e pouco se fala de pautas locais. É exemplo do debate que tivemos ontem aqui em São Paulo. Com certeza, exatamente. E levando em consideração agora, né, tudo que foi levantado aqui, eu concordo com o que foi falado. Nós temos, salvo engano, 54 corridas agora municipais. Então, assim, senadores, né, lutando nessa questão de eleições, de reeleições. E fica justamente o convite para que você participe da política. E eu estava hoje, vou trazer até uma questão aqui pessoal, com algumas pessoas perto de mim, dizendo, né, eu sou de São Paulo, voto em São Paulo, e a pessoa dizendo, eu me recuso a votar em todos que estão aí como opção. Eu não vou sair para votar. E aí eu falei justamente para essa pessoa, eu falei, bom, então você de fato nunca vai poder reclamar de nada que for feito ou de quem estiver no poder. E eu sinto muito esse desinteresse social.
muitas vezes também das mulheres que não têm esse incentivo para procurar essa questão também política e saber, como disse minha colega, que a dona de casa será impactada com a eleição. Então, são questões que estão ainda culturalmente enraizadas entre nós, que nós precisamos desenvolver esse debate. Vá atrás dos políticos, não são todos os políticos que são ruins. A gente não pode infinitamente demonizar os políticos. Temos políticos muito bons, o país precisa continuar andando e caminhando para frente, mas conheça em quem você está votando, olhe as pautas, se interesse, porque do prato que você come ali, do alimento que chega na sua mesa, a discussão aqui de bolsas e qualquer outra coisa que você faça na sua vida aqui no Brasil, vai passar pela política. Só para a gente fechar essa discussão da PEC da anistia, eu vou falar com a Maíra de novo, que ela tem uma atuação muito voltada para direito eleitoral, né, Maíra? Existe um discurso, e eu acho que é importante a gente trazer esse outro lado também, dos parlamentares, ao defenderem a aprovação da PEC da anistia, de que foram regras ditadas, criadas por meio de resoluções pelo TSE, e daí é preciso que o Congresso se debruce sobre elas, para conseguir normatizar, para conseguir se adequar de acordo com a realidade do Congresso, já que são regras para o Congresso. Queria te ouvir sobre esses argumentos. Na realidade, a gente teve, em 2018, uma ação que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e uma consulta respondida de maneira afirmativa pela ministra Rosa Weber, quando a gente tem a obrigatoriedade do repasse no mesmo percentual do registro de candidaturas, ou seja, se aquele partido ele registra, que no mínimo é 30%, mas 35% de candidaturas femininas, teria que ter o mesmo repasse de recursos públicos para essas candidaturas e a garantia de aparição na propaganda eleitoral gratuita, propaganda de rádio e TV. E 2018. 2018. E isso faz com que haja um salto, de fato, de um aumento de 50% de mulheres dentro do Congresso Nacional. E aí, o que é a grande discussão? São políticas afirmativas. A gente não está imersa naquela necessidade do princípio da anualidade que a gente tem no direito eleitoral, de que as regras têm que ser aprovadas e estarem em vigor um ano antes da eleição. Por essa razão que tanto em 2018 quanto em 2020, quando isso é estendido para as candidaturas raciais, que a aplicação ela foi imediata. Porque, na real, o que você tem? Você tem recurso público que chega e a obrigação de você dividir isso para aquelas candidaturas. Veja, como que você tem 30% de registro, vamos falar só de mulheres, registro de mulheres, e você tinha até então, até 2018, 5% que você tinha que alocar nessas campanhas. A conta não fecha. Como que você vai ter uma candidata que você quer, mediante uma política afirmativa, que ela seja integrada dentro dos espaços de poder político do Brasil, se ela não tem investimento e se ela não tem visibilidade? São os dois grandes pilares da corrida eleitoral. Eu desafio alguém que foi eleito sem ter recurso financeiro ou sem ter visibilidade, que conseguiu se consagrar eleito. Então, essa questão de discutir melhor a matéria nada mais é do que uma desculpa para não se aplicar o que é essa política afirmativa. E o TSE ele pode editar resoluções justamente porque tem a função administrativa também, para além da jurisdicional, de colocar ali as normas para as eleições. Mas essa edição, ela não veio dissociada de julgamentos, ela veio com base numa decisão do próprio TSE e outra do Supremo Tribunal Federal. E quando o dinheiro chega, dinheiro público, e você tem essa política afirmativa de tentativa de inclusão desses grupos, ele tem que ser dividido, ele tem que ser aplicado de maneira correta. Nosso fundo eleitoral agora para essas eleições se aproximou de 5 bilhões? O fundo partidário, se eu não me engano, se aproxima de 5 bilhões. Vou dar uma olhada, mas o eleitoral, ele já veio dividido, se eu não me engano, o PL está em primeiro lugar com 600 milhões e poucos, o PT acho que em segundo. Acho que mais de 600, é quase 1 bi, não é? Ou eu tô louca aqui? O partidário, né? Porque o partidário é menor. O eleitoral, como ele financia as campanhas, ele é bem mais significativo. Eu acho que é 640 do PL, 640 milhões, acho que do PT, se não me engano, entre 400 e 500 milhões, que eu acho que é o segundo. E veio dividido com base na representação do Congresso Nacional. Eu vou até passar para a Ana, enquanto eu confirmo esse valor. Não sei se agora para as eleições municipais ele está em 5 ou 6 bilhões, o geral, né, para ser distribuído para esses partidos. Porque, Ana, houve muito questionamento quando esse recurso foi aprovado, porque é o mesmo recurso que foi aprovado para movimentar as campanhas das candidaturas à presidência da República e também candidaturas nacionais do Legislativo, porque há essa justificativa de que são necessárias as viagens e tudo mais. E muito se criticou, poxa, por que o mesmo valor para campanhas nacionais, para campanhas agora municipais,
em que, no máximo, um candidato vai rodar de um município a outro, e olhe lá, né? Porque são eleições municipais. Queria te ouvir sobre isso também. Faz sentido? Lívia, sim. Precisa disso? Tá difícil a gente encontrar alguma coisa que faz sentido. Essa que é a grande verdade. Se essa verba ela é utilizada para viabilizar que o candidato se desloque durante o período da campanha, realmente não faz sentido nenhum você ter o mesmo valor para uma campanha de amplitude nacional que você roda o Brasil todo, ou o estado todo que seja, e uma campanha que é municipal, né? Que ela é muito mais direcionada só àquele município. Mas esse é só mais um dos muitos exemplos que a gente tem do porquê que a gente não consegue uma verdadeira renovação política. Toda essa estrutura que a gente está aqui discutindo, e as minhas colegas são muito mais especializadas nisso do que eu estou tendo uma verdadeira aula aqui, nos levam à conclusão de que é praticamente impossível que alguém de fora, né, que não tenha qualquer relação, que não tenha um padrinho político, que não esteja num partido que tem fundos, que não tenha um investimento de um ou outro, consiga se eleger. Porque, infelizmente, a estrutura, e tem toda a questão também da publicidade, rádio e televisão, toda essa estrutura faz com que a gente esteja chovendo no molhado, como dizem por aí. Porque a gente não consegue renovar, a gente não consegue trazer alguém genuinamente novo. Sempre vai ter um rastro do que está acontecendo agora. Então, até mesmo aqui nas eleições a gente pode falar do Pablo Marçal, que se coloca como um empresário, se coloca como alguém de fora da política, mas na verdade ele não está fora da política e ele tem muitos recursos, ele tem muitos investidores por trás e tem o dinheiro dele também. Então, assim, é difícil de você sair do lugar com uma estrutura como a que a gente tem hoje. Fala, Deise. A gente... Indo na linha do que tu está falando, a gente não consegue hoje, é impossível tu eleger alguém sem uma visibilidade, sem mídia. E aí tem um outro agravante ainda, né, Ana? Eu conto essa história porque eu acho super interessante. Quando eu estava fechando o meu doutorado, eu pesquisei as bancadas do Congresso Nacional, né? Boi, Bíblia e Bala. Não vou falar aqueles nomes extensos lá, protocolares. E aí eu fui tentar entender como que funcionavam essas bancadas e eu fui pesquisar quem eram os principais representantes, né, das 3 bancadas. E depois, assim, não estou querendo dizer aqui que eu fui a primeira a fazer isso, né, mas depois eu até vi algumas matérias na imprensa falando que hoje a gente tem representantes políticos no poder que os familiares deles estão desde a velha República. Então, assim, desde a velha República foram se perpetuando. Como que tu vai dizer para alguém que quer entrar na política, não, olha só, entra aqui, sai candidato, a verba do partido não vai para ti, visibilidade não vai para ti, e ainda tem a família do fulano que está há 300 anos no poder, sabe? Então, o sistema todo ele acaba se fechando para que não haja renovação. E aí é aquilo, né? Enquanto não tiver uma reforma política eficiente e objetiva, as coisas não vão mudar. Mas é muito louco, assim, e a gente tem... Quando eu fiz essa análise... esses parlamentares que eu pesquisei, tipo, tataravô dele era cargo na velha República e hoje ele é deputado federal, aí agora alguns são governadores, mas o sistema, o patrimonialismo no Brasil, ele vai se perpetuando, né? É um negócio muito louco. Você me corrija se eu estiver errado, porque a analista política é você. Mas eu acho que tem um pouco também, não sei se o termo adequado é preguiça, mas um certo desinteresse do eleitor em também buscar algo diferente. Porque, embora a gente saiba que a maior visibilidade ainda são as propagandas no rádio e na televisão, hoje a gente tem outras fontes de visibilidade. Vou trazer mais uma vez o exemplo do Pablo Marçal, que é um gigante das redes sociais. Então, as redes sociais hoje impactam exato, muito, a gente tem hoje outras fontes de conhecimento. Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que as pessoas colocaram a política, e vai um pouco ao encontro do que a Maíra falou, colocaram a política naquela, todo político é corrupto mesmo, é tudo uma porcaria, a gente não vai conseguir mudar, e acabam escolhendo não aquele que elas efetivamente acham que vai trazer uma mudança, mas uma questão de comodidade, ou nome, ou porque é um artista, ou porque... A gente aqui na eleição do Poder Executivo em São Paulo tem muito isso hoje, né? Você vê alguns candidatos que não têm a menor relação com a política em si, com
percentuais expressivos. Ana, eu não quero ser chata, mas é muito ao encontro do que tu está falando. Mas sabe o que a gente entende hoje nas pesquisas que aconteceu foi que a partir das jornadas de junho de 2013, e aí depois com a Operação Lava Jato, começou a se criar no brasileiro um ranço em relação à política. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês sabem, na última eleição presidencial, a gente teve 33 milhões de pessoas que não votaram. Então, isso mostra um certo distanciamento do eleitorado com política, desinteresse. Na eleição do Dória, aqui em São Paulo, eu falo do Dória porque eu estava fazendo uma pesquisa agora há pouco, e aí eu estou lembrando dele. Mas o Dória teve, se eu não me engano, foi mais ou menos esse número, tá? 3 milhões e 400 mil votos para prefeito de São Paulo. O número de brancos, nulos e indecisos foi 3 milhões e 900. Ou seja, as pessoas que estão desinteressadas por política, elas são muito maiores dos que estão interessadas. E aí tem um dado novo, assim, a gente não tem aqui no Brasil, por mais que a gente fale de polarização política, a gente não tem, academicamente, estudos que definam essa polarização política, tá? Os nossos estudos acadêmicos, eles vão até 2014. A partir daí, o que a gente tem é essa observação que a gente faz aqui. Mas o que a gente tem de dado inicial da polarização política, que a gente fala tanto que ela está solidificada e ela é consistente, calcificada, como alguns autores usam, mas a gente tem assim que a polarização política, ela é um fenômeno que acontece entre aqueles que gostam de política, aqueles que acompanham. Aqueles eleitores, esses 33 milhões que não votaram na eleição para presidente, ou esses quase 4 milhões que não votaram na eleição para prefeito de São Paulo, eles não estão dentro dessa polarização. Então, a gente não tem estudos empíricos que comprovem isso. Ou seja, muito brevemente, com os dados científicos que a gente tem aqui, eu posso atestar para vocês que a maior parte da população brasileira não está interessada em política. Eu queria fazer um último comentário que acho que vai ao encontro do que vocês duas disseram no que diz respeito à renovação. Quando a gente teve a alteração legislativa, não sei se vocês todas vão se lembrar, que o período de propaganda ele era de 3 meses e ele passa para 45 dias, você invariavelmente acaba privilegiando quem está no poder. Exato. Porque 45 dias, para aquela pessoa que não tem acesso à massa, ela não vai conseguir consagrar conhecida e conquistar o voto do eleitor. Junto com isso, ainda que a gente esteja falando aqui de cotas, de divisão de dinheiro público, existe uma questão da independência e autonomia partidária, que eu acho que foi o que a Ana trouxe, ou a Deise, não me lembro agora, no que diz respeito ao investimento nas candidaturas. Os partidos eles não precisam investir em todas as candidaturas igualmente. Eles precisam investir 30%, se teve registro de 30% de mulheres, eles precisam alocar 30% em alguma, não em uma, mas em algumas mulheres e não dividir igualmente entre todas. Então isso, via de regra, às vezes acaba privilegiando quem tem o apoio daquele dirigente partidário, daquele expoente partidário. E tem dados que demonstram, até no período da Covid, que lugares liderados por mulheres tiveram mais sucesso no combate ao coronavírus, tem menores índices de mortalidade infantil e menores índices de corrupção. Então, é tudo, na realidade, um grande cenário aí para perpetuar quem está no poder. Com relação ao que vocês citaram do Pablo Marçal, que realmente é uma pessoa com bastante exposição, eu me preocupo um pouco com o discurso, porque vem esse discurso também de antipolítico. Vem atacando, por via de regra, as instituições, vem atacando, via de regra, os políticos, e aí a gente acaba fazendo uma questão de continuar deteriorando as instituições e atacando a política e criminalizando a política, que eu acho que isso não é salutar num debate, né? Mas fica aqui só a ponto de reflexão.